Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Mariotti. Neste vídeo eu trago a explicação sobre como vocês devem fazer a atividade mapa. Bom, a atividade mapa ela tem como objetivo principal trazer uma atividade que seja imersiva dentro de um cenário que vai considerar a tomada de decisão de marketing, certo? Então, o tema central da atividade e pelo qual é construído a problematização está relacionado ao planejamento de marketing. Então, nessa atividade, vocês terão ali um contato, uma imersão, para que vocês possam colocar em prática os conhecimentos teóricos que vocês estão adquirindo na nossa disciplina. Bom, começando então, eu vou fazer a leitura, vamos conversar sobre o que a atividade propõe e eu vou dar algumas dicas para auxiliá-los. De imediato, pessoal, a problematização nos diz o seguinte, o tema principal nos coloca a seguinte questão: como o planejamento de marketing pode orientar as estratégias e as ações para que as áreas empresariais possam cumprir com eficiência os seus objetivos? Então, em torno dessa problemática, a atividade nos diz o seguinte, que uma das primeiras e mais importantes etapas na construção de um plano de marketing consiste na análise do ambiente, ou seja, o levantamento de pontos fortes e pontos fracos numa perspectiva interna, bem como das oportunidades e das ameaças quando nós olhamos numa perspectiva externa, do macroambiente. Então, as informações obtidas nesta etapa, elas podem gerar uma quantidade significativa de dados e também informações que vão servir ali de base para a tomada de decisão e para a própria construção do planejamento de marketing, que vai possibilitar, então, e favorecer que as decisões sejam tomadas de uma forma mais assertiva, em relação ao composto mercadológico, ou seja, produto, preço, praça e promoção. Pegando essa contextualização, essa significação, nós podemos fazer uma relação sobre como isso se aplica, uma experimentação. Então, a atividade nos diz o seguinte, que nessa análise devem ser observados os aspectos que estão relacionados ao micro e ao macroambiente, sendo no primeiro observado o ambiente sobre o qual a empresa exerce total controle, conseguindo então agir voluntariamente e identificando quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Neste ambiente, o microambiente, nós podemos incluir de maneira bastante ampla a observação, por exemplo, sobre o maquinário, sobre as políticas de vendas, sobre a carteira de cliente, o sistema de gestão, a própria administração dessa empresa, ok? Já no macroambiente, nós vamos ter ali inseridos os fatores que a organização não terá controle. Então, a gente pode pensar o clima, a questões relacionadas a crises econômicas, taxas de juros, políticas ambientais, econômicas, mudanças relacionadas à legislação, bem como questões relacionadas a aspectos culturais, demográficos, etc. Então, nós não temos controle sobre essas modificações, sobre essas questões. Com essas definições, é que o gestor poderá determinar como as forças da empresa podem resguardar o negócio ou o produto das ameaças ou desenvolver novas oportunidades, orientando quanto às ações que devem ser tomadas para amenizar as fraquezas e impedi-las para que não prejudiquem ali a empresa em relação ao que possa acontecer, em relação a esses impactos que vêm do ambiente externo que se caracterizam como ameaças. Então, considere como um exemplo, para a gente tornar isso um pouco mais prático. O quão importante é saber em relação à disponibilidade de renda no mercado ou ainda sobre uma lei, por exemplo, que possa dar incentivos fiscais para uma empresa. Veja, se eu tenho um aumento de renda, uma maior disponibilidade de renda no mercado, isso vai fazer com que haja talvez uma maior busca por compra, um aumento na demanda. Se eu tenho um incentivo fiscal, isso pode relacionar o quê? Posso representar uma economia para a empresa. Eu estou tendo um incentivo que parte ali de uma lei, de uma política econômica, de uma política fiscal que vai ajudar a empresa.
isso vai influenciar, né, na toda a dinâmica organizacional. Então, essas informações coletadas tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo darão maior segurança para o gestor quanto às decisões que devem ser tomadas para que os objetivos organizacionais possam ser alcançados. Então, o que nós podemos refletir em relação a isso? Que sendo uma análise que integra a realização do planejamento estratégico, não apenas da empresa, né, mas de diversas áreas, entre elas o marketing, recursos humanos, finanças, para que sejam conquistados os efeitos que possam trazer vantagens após a realização da análise ambiental, é necessário refletir sobre as possíveis soluções para cada questão, sobretudo diante do entendimento das dificuldades e complicações. Então, desta forma, torna-se essencial a elaboração de um plano de ação com medidas que devem ser tomadas com o propósito de potencializar essas forças da empresa, né, e tirar proveito das oportunidades, ou um plano de contingência, né, com estratégias ali que possibilitem eliminar as falhas, os meus pontos fracos, que poderão então se tornar riscos reais, né, tornar ali que ameaças se tornem reais para o meu negócio. Ok? Então a ideia, a reflexão que a atividade propõe é que nós pensemos que não basta somente levantar as informações do macroambiente ou do microambiente, né? Ou seja, os meus pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, mas eu preciso criar um plano de ação para trabalhar com essas informações para que eu possa diminuir meus pontos fracos, minimizar as possibilidades dessas ameaças se tornarem reais, ao mesmo tempo que eu também tenho que maximizar as minhas oportunidades e os meus pontos fortes, ok? Então, em relação a tudo isso, tá? A atividade pede para que vocês façam o seguinte, tá? Então, considerando o levantamento destas informações que auxiliam a tomada de decisão, principalmente em marketing, é que esta atividade mapa deverá ser realizada. Para tanto, considere a seguinte situação hipotética e realize o que se pede quanto ao posicionamento do produto e a elaboração de uma campanha promocional. Então, a atividade coloca uma situação hipotética que nos diz o seguinte: imagine que você foi contratado para prestar uma consultoria para uma construtora quanto ao lançamento de um residencial projetado com uma proposta que une modernidade, tecnologia e sustentabilidade. Localizado em uma região nobre de Curitiba, com rápido acesso ao centro e às principais vias da cidade, a ideia principal do residencial é que o mesmo seja a solução para quem procura morar bem, em um excelente lugar e com a melhor infraestrutura. E aí tem algumas informações em relação ao imóvel que vai ser lançado, né, e ao qual você está aqui participando, prestando uma consultoria. Então, o imóvel ele tem uma área privativa de 193 metros quadrados, tem 3 dormitórios, sendo 2 com suítes, 2 vagas de garagem, todos os apartamentos são planejados para opcionais de automação, portaria com segurança 24 horas e um atendimento presencial, hall de entrada em pé direito duplo, salão de festas, área de jogos e playground, sala fitness, piscina para adultos e infantil, gourmet grill, tecnologia ecológica no sistema de ventilação e iluminação e energia solar. Então nós temos aqui a proposta principal do residencial que vai ser lançado, nós temos a localização, nós temos ali as vantagens, né? Nós temos os pontos fortes, os pontos fracos, nós temos as características como se fosse o ambiente interno, né, desse residencial que vai ser lançado. Então, frente a isso, a sua tarefa é elaborar uma ação que contemple o plano de marketing para o lançamento do residencial, de forma a despertar a atenção do público e futuros compradores. Para isso, você deve realizar as seguintes etapas. Então, a etapa A: identificar os pontos fortes internos que podem ser destacados na campanha de lançamento e também possíveis pontos fracos que possam prejudicar uma futura venda. Aqui, você deve considerar aspectos que chamem a atenção do público-alvo ou ainda
que demonstre tendências no segmento. Então, a atividade nos dá muita informação em relação aos pontos fortes, certo? Né? De imediato a gente já consegue observar que nós temos as qualidades, né? Os diferenciais que refletem pontos fortes. Mas a atividade pede, nesta etapa, que você pense também em possíveis pontos fracos. Então, você precisa fazer uma análise aqui, certo? Em relação a, será que falta alguma coisa que talvez um concorrente vá ofertar e eu não tenho isso, eu não estou entregando para o consumidor, para o futuro comprador? Faça essa análise entre os pontos fortes e os pontos fracos, que podem, então, né, principalmente pontos fracos, prejudicar uma futura venda. Tá? E aí tem a dica. Lembre-se que nós temos sempre que atender uma necessidade. Nós temos sempre que atender um público-alvo específico, certo? E esse público, ele pode estar passando por alguma tendência, estar sendo orientado por uma tendência de mercado. Isso pode, né, facilitar que a gente pense sobre pontos fracos, sobre pontos fortes também. Então, essa é a etapa A. A etapa B pede, então, para que você crie um slogan que sintetize a proposta de valor do imóvel e o seu posicionamento, de modo que valorize todos os atributos do residencial e concilie os pontos a serem entregues. Então, aqui, o que é o slogan? Né? O slogan é como se fosse uma sintetização em uma frase de tudo que o produto, no caso aqui o imóvel, vai entregar para o cliente. Então, no próprio texto, né, no caso hipotético, a gente já tem informações sobre qual que é a proposta, né, qual que é a intenção desse novo imóvel, né, desse residencial, o que ele quer promover para o cliente, o que ele quer entregar. Então, você vai fazer esse slogan, essa frase, né, que chama a atenção e que mostra todos os benefícios, todos os requisitos ali, né, os diferenciais que esse residencial vai entregar. A etapa C pede o seguinte: você descreva onde e como essa campanha deverá ser disponibilizada para que tenha um bom desempenho. Então, esse onde e como, vocês podem pensar, será numa mídia digital? Será na TV? Vai ser outdoor? Eu vou ter vendedores? Né? Pense sobre o mix promocional. Quando a gente pensa no composto de marketing, a gente fala sobre o P de promoção, a gente tem toda aquela comunicação promocional, certo? Então, como que eu posso utilizar, né, dos meios de comunicação que são favoráveis ali, de acordo com o meu público-alvo, para que eu possa chegar ao máximo de público, né, possa mostrar ao máximo esse lançamento, e o como, né, como e onde vai ser realizado isso. Então, como que vai ser feito? Né? Pense, por exemplo, até o tempo de duração dessa campanha. Tá? Então, é como se a gente estivesse fazendo um plano de ação também. Né? Eu tenho todos os pontos aqui, agora eu tenho que estruturar como que isso vai ser feito e aonde que vai ser vinculado. Essa é a etapa C. E a etapa D pede para que depois que você, né, levantou todas essas informações, criou o slogan, já determinou onde vai ser vinculada, né, o tempo e tal, você vai criar uma propaganda a partir das decisões tomadas nas etapas anteriores, de forma que valorize todo o conceito do residencial e suas características. E aqui nós pedimos que você seja criativo, né, e temos uma observação. Então, de modo optativo e não avaliativo, nós pedimos que você publique essa campanha em suas redes sociais e uma forma de vocês perceberem qual é a percepção que os seus colegas, os seus amigos nas redes sociais terão em relação àquele anúncio. Será que vai chamar atenção? Né? Será que vão ganhar vários likes nessa imagem que vocês vão publicar? Então faça isso, lembrando que é optativo, tá? Não, a divulgação na rede social não será avaliada, mas a elaboração da propaganda, sim, a etapa D, aliás, precisa ser feita. Caso você publique nas suas redes sociais, não esqueça de marcar o professor, não esqueça de marcar o seu curso, a própria instituição, ok? Bom, outros pontos ali que vocês devem prestar atenção.
Leia com atenção a unidade 2 do livro da disciplina. Então, bastante das orientações para vocês fazerem estará na unidade 2. Assista o vídeo, né? Vai te ajudar bastante nisso. Apresente suas argumentações em um único arquivo, então em formato Word, tá? E tem um modelo postado lá no material, na área material da disciplina, para vocês seguirem naquele formulário padrão a resposta. E tenha cuidado na hora de enviar o arquivo, né? Tenha certeza que o arquivo está anexado para que você não envie um arquivo errado, porque não tem a possibilidade de reenvio. E preste atenção quanto aos erros de ortografia e também a questão de plágio, ok? Não coloque nada sem a referência. Se você for fazer alguma pesquisa, se você for, né, tirar alguma informação pronta, não esqueça de referenciar, porque caso contrário, então vocês terão a nota zerada, ok? Qualquer dúvida, tanto eu quanto o professor mediador, nós estamos à disposição. E não deixe de fazer atividade, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.